Olá, bem-vindo ao módulo de senoides contínuas. Nesse módulo, a gente vai falar bastante sobre os sinais senoidais. A gente vai revisar um pouco o que é senoide, quais são os parâmetros da senoide. Então, o objetivo aqui é que você saiba identificar, reconhecer e ver o impacto dos parâmetros de uma senoide, a amplitude, a fase e a frequência. A gente também vai falar sobre como os sinais podem ser construídos como uma combinação, uma soma de sinais senoidais, e sobre como os sistemas, as coisas respondem às senoides de uma forma muito característica, no que é chamado de resposta à frequência. Para cada senoide, com cada frequência, o meu sistema responde de uma forma diferente. A gente vai colocar alguns exercícios ao final desse vídeo, porque muitos de vocês podem já ter visto essas coisas. Senoide, transformada de Fourier, resposta em frequência. Então eu encorajo vocês a fazerem os exercícios e se vocês souberem responder, esse módulo pode ser pulado. O módulo de senoides discretas tem muitas particularidades que de fato não são muito vistas por aí, então eu encorajo vocês fortemente a não pular o módulo de senoides discretas. Mas esse pode ser pulado sim. Então eu começo com uma revisão do que são os sinais senoidais. Vamos dar uma olhada, por exemplo, nessa circunferência aqui. Essa circunferência tem raio 1. Se eu pegar um ângulo T aqui, nessa circunferência, com o eixo base aqui é o eixo X, o eixo horizontal, então esse triângulo que eu formo aqui, com um ângulo T aqui e um triângulo retângulo aqui, ângulo 90 graus, eu tenho duas grandezas importantes relacionadas a esse triângulo. Eu tenho o cosseno desse ângulo, cosseno do ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E o seno do ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Mas a hipotenusa aqui vale 1, porque eu tenho um círculo de raio unitário. Então eu tenho que essa medida aqui é o cosseno desse ângulo, e essa medida aqui, que é igual a essa medida aqui, é o seno desse ângulo. O que é muito importante para nós, na realidade, são sinais nos quais esse ângulo T vai variando com o tempo. Então, por exemplo, o cosseno de T aqui, eu começo no T igual a 0, eu começo aqui, no T igual a π sobre 2, eu estou nesse ponto aqui, ângulo de 90 graus, π sobre 2. Cosseno vale 0, porque eu estou nesse ponto aqui embaixo eu tenho 0. O seno vale 1, porque eu estou nesse ponto aqui, essa altura aqui é igual a 1. Quando T vale π, eu vim aqui para trás, ângulo de π, de 180 graus. Nesse caso, o cosseno vale menos 1, porque eu estou nesse ponto aqui, então isso aqui vale menos 1. E o seno vale 0, porque eu estou nesse ponto aqui, então essa altura vale 0. Daí eu continuo 3π sobre 2, eu ando π mais π sobre 2, eu venho parar aqui embaixo. Cosseno vale 0, o seno vale menos 1. E assim sucessivamente. E a partir do momento que a gente acompanha a evolução desse sinal, quando t vai variando, a gente obtém o que a gente chama de um sinal senoidal. Então, um sinal senoidal, por exemplo, a gente obtém isso aqui. À medida que o θ vai variando, eu tenho que o seno de θ descreve essa figura e o cosseno de θ descreve essa figura aqui. A gente vai falar um pouco mais sobre amplitude e fase, aqui é só uma parte introdutória, mas o que a gente vai falar que é misterioso e muito interessante para o nosso curso é que qualquer sinal pode ser escrito como uma soma adequada, com amplitudes e fases muito bem escolhidas, de sinais senoidais. Então você pega aqui, por exemplo, esse sinal aqui que vale 1, depois vale menos 1, depois vale 1, depois vale menos 1. Eu posso tentar aproximar ele com uma senoide só. Fica uma aproximação bem ruinzinha. Agora, a hora que eu somo duas senoides, com amplitudes e fases escolhidas muito apropriadamente, eu já começo a ter uma aproximação melhor. 3 senoides, eu tenho isso aqui, uma aproximação já bem melhor. 4 senoides, eu vou ter uma aproximação bem melhor. E quanto mais senoides eu pego, lembrando que elas têm amplitudes e fases cuidadosamente escolhidas, mais eu consigo aproximar o meu sinal. Muitos de vocês podem ter alguma noção sobre essa questão da importância de senoides por causa de música, por causa das notas. As notas, elas estão muito relacionadas a determinadas frequências. Então o que eu vou mostrar agora para vocês são alguns sons formados por frequências puras. Eu vou tocar sinais senoidais. Então, por exemplo, vamos tocar uma senoide de 440 Hz.
Vamos ouvir aqui como é que isso fica. Então a gente dá o velho comando sound.sc e eu crio aqui uma senoide com 2π vezes 440, como a gente vai ver no próximo vídeo. Isso quer dizer que ela tem uma frequência de 440 Hz, ela varia 440 vezes por segundo, vezes o tempo. E eu criei aqui a frequência de amostragem de 44.100 amostras por segundo. Também vamos ver no próximo vídeo como que a gente fez isso. Tá? Aqui é só a introdução. Mas vamos ouvir esse som. Ok? Esse é o som do telefone tocando, por exemplo. A gente pode plotar esse sinal no tempo. Eu estou mostrando ele durante 1 segundo e aqui está uma bagunça danada, né? Mas se a gente pegar um zoom dele, a gente vai ver que a gente tem uma variação senoidal aqui. Tá bom? O que eu queria mais de vocês é o seguinte. Esse sinal varia 440 vezes por segundo. Tá? É uma frequência de 440 Hz. A gente já vai ver mais o que isso quer dizer, mas eu posso diminuir a frequência. Vamos ver como é que esse sinal de 110 Hz soa, 110 variações por segundo? Então ele já tem um sinal muito mais grave, muito mais de baixas frequências, muito mais grave. Esse é um sinal com a mesma nota. Para quem conhece teoria musical, esses dois sinais têm a mesma nota, ambos são Lá. Eu posso aumentar a frequência também. Botar 4 vezes a frequência. Eu peguei 4 vezes 440 Hz. Também é um Lá. Vamos ouvir o som desse Lá? Então já é um sinal muito mais agudo. Então a gente vê que os sons eles têm alguma relação com essa frequência. Quanto mais alta a frequência, mais agudo é o sinal. Quanto mais baixa é a frequência, mais grave é o sinal. E daí? Por que a gente estuda isso? Como eu adiantei para vocês, a gente tem alguns sinais que os sistemas respondem a frequências de formas muito características. Então, se você voltar mesmo ali no MATLAB e tentar colocar o sinal, por exemplo, com 18.000 Hz, você já não ouve nada. No meu sistema, a saída, a resposta do meu sistema a 18.000 Hz é nada. Ou eu não consigo ouvir. Também acontece isso. Quanto mais velho você é, menos altas frequências você ouve. Então 18.000 Hz pode já estar no limite da minha audição. Então alguém respondeu mal à frequência de 18.000 Hz. Talvez o meu computador, talvez o meu ouvido. Mas o fato é que eu não escuto isso. Você pode escutar no seu computador. Agora, como é que a gente manifesta isso? A gente vai falar bastante sobre a questão da resposta em frequência. Você tem, por exemplo, a resposta em frequência de microfones. Então aqui a gente mostra a resposta em frequência de 2 microfones que está na Wikipedia. Então você olha para esse microfone, por exemplo, aqui no eixo X eu tenho a frequência, no eixo Y eu tenho como o meu microfone responde a essa frequência. Frequência em kHz, em 1000 Hz. Então aqui eu tenho 0,1 kHz. Isso aqui corresponde a uma frequência de 100 Hz. Aquele sinal mais grave que eu coloquei lá. Então a gente vê que esse microfone aqui de baixo em azul já dá um ganho menor para essa frequência de 100 Hz do que o microfone em vermelho. O microfone em azul tem uma variação muito grande dos ganhos entre as frequências. O ganho fica meio uniforme aqui entre, vamos dizer, os 300 e o 12.000 Hz, mais ou menos. Nesse padrão aqui, nesse intervalo de frequência, esse microfone dá um ganho bom. O outro já dá um ganho que varia pouco, entre 100 e 16.000 Hz, por exemplo. Ele já tem um ganho melhor. Isso quer dizer o quê? Que qualquer uma dessas frequências que eu colocar dentro desse microfone, eu vou ter uma resposta muito parecida. Então, basicamente, são essas as coisas que a gente vai estudar nesse módulo, com muito mais detalhe mais para frente. Se você já viu tudo isso, eu encorajo você a fazer os exercícios aqui ao final desse vídeo. Se você souber respondê-los, eu encorajo você então a passar para o próximo módulo. Se não, fica com a gente que a gente vai ver todos esses conceitos em mais profundidade. Até lá!